Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estar fazendo mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui na presença do pastor Gilson, né? E dentro do período que a gente se encontra, né? Dezembro, logo a gente estará comemorando o Natal, uma data oportuna para a gente estar falando desse tema, né? É um tema interessante, que dá para tirar algumas lições, alguns aprendizados e também tá sabendo algumas posições do nosso pastor, né? Questão do Pinheirinho, questão do Papai Noel. Pode o Papai Noel, pastor? A gente vai estar falando sobre isso aí, né? Amém. Então, que você não perca, continue conosco nesse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir e de comentar. Amém? Então, vamos dar início, então. Pastor Gilson, gostaria que tu começasse falando a respeito do Natal para nós cristãos, evangélicos, protestantes, né? A gente sabe que o Natal ele é uma festa de origem católica, né? Então gostaria que tu expusesse, né? Se é interessante a gente comemorar, ainda que a gente sabe que o dia do nascimento de Cristo não é especificamente o dia 25 de dezembro, né? Mas o que dá para tirar de interessante nisso, ou de oportuno nisso, né? Para a gente exaltar o nome de Cristo, ou até mesmo aproveitar este momento, né? Falando da importância do Natal e o que é o Natal para nós cristãos. Olá, boa noite para você que nos ouve, nos assiste neste momento, né, junto aqui com o irmão Ângeles, para nós conversar sobre esse tema importante e que tem gerado nos últimos anos bastante polêmica, na verdade, né? Até o ano 2000 não se tinha problema nenhum com relação à comemoração do Natal. Eu me lembro que quando eu me converti no ano 2000, né, as igrejas evangélicas, ou no caso a igreja evangélica a qual eu me converti, que é a Batista, que é a qual inclusive pertenço até hoje, né, fazia esse pinheirinho na igreja, no templo, tinha um baita pinheirinho, né, tinha pinheirinho, tinha essas coisas aí, né, mas a gente sabe que depois com o advento da internet começou a se surgir alguns questionamentos polêmicos, né, então, mas no início, pelo menos desde o tempo que eu me converti, eu sei que a igreja comemorava o Natal, né? E interessante ouvir isso, pastor, porque eu achei que o Natal era uma questão que antes não podia nada quase, nem comemorar o dia 25 de dezembro, e aos poucos foi se entendendo e aceitando, porque eu me converti mais ou menos em 2011, né? Então já tinha algumas restrições quanto a isso, né? Interessante ouvir isso, que nos anos 2000 não tinha essas restrições. Então foi a internet que trouxe essa polêmica, essa ideia de que é errado, vamos assim dizer, né? É isso, então surgiu esse argumento, né, com relação ao paganismo, né, que a árvore do Natal vem de não sei o que, né, tem uns questionamentos ali dentro de uns mitos, né, mas que a gente quer abordar com mais cautela e profundidade no decorrer do podcast. Mas até eu mesmo, num certo momento, em determinada altura, né, eu também comecei a questionar, porque era algo novo que estava surgindo na internet, né, porque os caras colocavam muito bem colocado as suas posições a respeito, né, do não comemorar o Natal por ser uma data pagã. É que na verdade depois começou a se surgir essa questão, né, desses mitos, essas mitologias aí, dessas lendas inclusive, né, de que não poderia se comemorar o Natal devido a ser uma festa pagã, de origem, né, pagã, no caso como por exemplo alguns atribuem ao deus Mitra, ao deus Sol, então tem uma série de vertentes aí que, né, dentro dessas mitologias que se dizem que, né, esta festa é uma festa pagã devido a essas questões dessas mitologias, só que não é nada assim comprovado arqueológico. Várias posições, uns dizem que é Nimrod, aniversário de Nimrod, outros dizem que é essas pagãs romanas, de Deus nos dizem substituir. Até pode ter sido, nada, mas, embora que não tenha nada que comprove, tem alguns documentos, pseudos, né, documentos na verdade, mas que era atribuído a um deus romano, uns a Mitra, outros até como é que é o nome que eu disse recentemente? Nimrod, não, mas tem um... Tem alguns aí, uns elementos aí que então, todos eles são confusos, na verdade, não se tem um embasamento ou um documento realmente, né, que diga, alguns vão dizer, mas tem um documento, mas tu já viu esse documento original ou tu viu na internet lá dizendo que aquilo ali é um documento? E se tem um documento, isso está muito bem guardado, muito bem, como nos casos dos pergaminhos da Bíblia, né, que tu pode ter acesso pela internet, mas
né? É muito bem guardado em museus e tudo. Agora os caras dizem, tem isso, tem aquilo na mitologia, mas assim, arqueólogos sérios até hoje não tem uma veracidade comprobatória por documentos a respeito disso. E outra, se tem algum documento que registre determinada coisa, ainda assim é lendas, né? São mitos, porque não se sabe que se essas personalidades de fato são reais, existiram, se são mitologias. Então tu vai fundamentar a tua fé em cima da mitologia ou em cima da verdade, né? Então tu acha, pastor, que até então a igreja não tinha problema quanto a essa festa até um determinado tempo, mas por surgir essas informações, essas supostas, como é que eu posso dizer assim, origens e questionamentos, isso acabou gerando um receio no meio do povo cristão, e talvez por excesso de zelo ou para não escandalizar, não criar algum problema, então é melhor evitar, já que eu desconheço isso, já que eu não tenho como comprovar a favor ou contra. Tu acha que foi isso que aconteceu no caso, que o cristão começou a olhar com outros olhos isso, né? E começou-se até a se pregar isso, porque eu me lembro que quando eu me converti no ano de 2011, né, muita coisa se achava errado, né? Eu comecei a me questionar até a comemoração do Natal em si, né? Porque, querendo ou não, a minha família tinha problemas, mas o Natal era uma data que me trazia boas lembranças, né? A junção da família, né? Ainda que tinha bebida e demais coisas, mas querendo ou não, representava a junção da família, representava coisas boas no caso, né? Sim. A respeito para com o próximo, né? A gente estava mais sensível, né? Por exemplo, com relação a... Vamos pegar do pressuposto, então, da seguinte forma. Então, vamos supor que realmente um desses mitos eram reais, os mitos, né? Uma lenda, né? Tem origem pagã. Isso, perfeito. Perfeito. Tem origem pagã. Aí a Igreja Católica, depois de um determinado século, ela institui para substituir essa festa pagã para uma homenagem e uma honra a Cristo. E que mal teria nisso? Não vejo problema. Né? Qual é o mal que teria nisso, sendo que tu substitui o paganismo por algo real e verdadeiro, né? Que não é lenda. Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Todo mundo sabe que Jesus Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. Se ele já não tivesse nascido no dia 25 de dezembro, esse dia não teria nem que ser chamado dia 25, e sim dia 1º do ano, né? Embora a gente sabe que tem um erro dentro do calendário gregoriano, né, de 4 a 6 anos. Então a gente sabe que isso aí. Mas o que acontece? Inclusive aqui eu quero fazer uma menção do presbítero André Sanches, né, do canal Esboçando Ideias. Até você pode seguir o cara lá, né? Um cara que tem uma coerência bíblica muito boa, né? Se ele está assistindo aí, que Deus abençoe o trabalho e o ministério dele. Então, inclusive ele diz assim, quantas coisas pagãs nós usamos hoje? O próprio calendário em si, né? O calendário gregoriano é um calendário pagão, né? Outra, o telefone que você está olhando talvez para assistir isso aí, não foi um pagão, talvez, que tenha criado. O Facebook não foi um ateu que criou, Mark Zuckerberg, e não é o que você usa. O Instagram não é da Meta, que também pertence ao Instagram, ao grupo Meta, que também é do mesmo dono. Então, muitas coisas pagãs a gente usa e não questiona. E nomes, né, pastor, como os meses, os dias da semana, tudo tem origem, né? Isso, a Bíblia diz que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, tudo é de Deus. Embora que, claro, se você está lá se prostrando para adorar Mitra nesse dia, ou como qualquer outro dia do mês, ou da semana, ou de qualquer época ou ano, você está cometendo idolatria e está pecando. Agora, se você está adorando a Cristo Jesus no dia 25, mas a gente adora Cristo todos os dias. Sim, todos os dias temos que adorar a Cristo. E por que não no dia 25 de dezembro? Outra coisa, com relação a isso, as festas judaicas, elas eram festas específicas dentro de um dia determinado do ano, para que as pessoas tirassem aquele dia especial ou aquela semana especial para lembrar-se do Senhor e adorá-lo, embora que eles eram um povo de Deus e adoravam a Deus todos os dias. Então essa ideia fajuta que muitos argumentam, né? Mas temos que comemorar o Natal todos os dias. Perfeito, comemora o Natal todos os dias. E também no dia 25, por que não dar uma ênfase num dia determinado para ter como um dia especial e usar esta data como oportuna para glorificar o nome do Senhor e aproveitar este momento que as pessoas estão voltadas para esse propósito e ali usar como um meio de evangelismo e de lembrar a respeito de Cristo, para aqueles que não adoram o Senhor todos os dias, né? Perfeito, pastor. E isso é interessante porque, como tu falou, é uma data oportuna, o qual as pessoas estão mais sensíveis, né, nesse período do ano, né, Natal, virada do ano, as pessoas estão mais sensíveis, com o coração mais aberto. Então pelo menos eu percebo que é uma facilidade maior de tu falar de Cristo para as pessoas. Afinal de contas, todo mundo sabe
que o dia 25 é comemorado o nascimento de Jesus Cristo. Então, sempre surge uma dúvida ou outra, né? Eu mesmo, no meio dos familiares, essas datas festivas, seja Páscoa, seja Natal, sempre surge um questionamento, porque o pessoal sabe que a gente procura conhecer a Bíblia, então eles querem saber o que a Bíblia diz sobre isso, sobre aquilo. Então, eis aí a oportunidade para a gente pregar Cristo, orientar. Né? Perfeito. Independente se a origem foi pagã, glória a Deus que a gente conseguiu reverter o propósito no caso, né? Que na verdade é isso que a gente deve fazer, né? Sim, e eu então, quero transformar a maldição em bênção, no caso. Perfeito. Né? Foi o que a igreja no passado, a igreja católica fez, no caso, tirou o foco pagão do momento, do tempo, introduziu algo real, verdadeiro, que não é pecado, a Bíblia não proíbe não comemorar o Natal, né? Me mostra um texto que proíba de se comemorar o Natal. Pelo contrário, a Bíblia diz que os anjos celebraram o nascimento de Jesus, os pastores celebraram o nascimento de Jesus, os magos do Oriente comemoraram o nascimento de Jesus. Por que não comemorarmos o nascimento de Jesus? Não sabemos o dia certo que Jesus nasceu, mas foi instituído um dia. Inclusive, este dia foi usado estrategicamente, com sabedoria, para isolar o paganismo de vez, tanto é que tu não, se não fosse o advento da internet, nem lembraria que existia o tal de Mitra, o tal de Nimrod, o tal não sei de quem. Então e hoje tá ressuscitando, né? Querem ressuscitar isso. Então tu está evidenciando a Cristo, tu está adorando a Cristo, é glória a Deus. E uma outra questão, não se comemora o aniversário de Jesus seria na data. Mas como nós não sabemos o dia do aniversário de Jesus, se perdeu essa data, tu comemora o evento. Qual é o evento? O nascimento de Jesus. A comemoração do nascimento é uma coisa, a comemoração do aniversário é outra coisa. Tu não comemora o aniversário de Jesus. Tu comemora o evento, o acontecimento. A importância disso, do acontecimento. Ou seja, o nascimento de Jesus se comemora. Embora que não se comemora no dia certo, porque ninguém sabe o dia certo. Né? E estrategicamente foi usado dia 25 de dezembro para eliminar de vez a ideia do paganismo, que ao longo dos séculos se permaneceu esquecido. Foi resultado agora com alguns doutores, entre aspas, aqui, na internet para causar polêmica e desmerecer a grande data do Natal, que, como o irmão disse, as pessoas se reuniam em família, faziam suas ações de graças, oravam a Deus, celebravam o nascimento do Messias. Até perdão, né? Era comum ver. As pessoas estão mais aquebrantadas e tudo, né? Então tu vê que quando começou isso aí, até o Natal começou a perder a graça. As pessoas não se reúnem, o Natal ficou xoxo, né, essa ideia, então foi perdendo essa graça, o brilho. Nós precisamos ressuscitar o brilho. Amém. E outra coisa com relação à idolatria, o que a Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, por exemplo, no versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Então, tipo assim, a palavra que a Bíblia diz, né? Quem come, come para o Senhor. Outra questão, quem guarda dias, né? E diferencia dias de dias. Quem guarda o dia, guarda para o Senhor. Quem não guarda, não guarda para o Senhor. Ou seja, nós temos que ser maduros na fé e parar com essas criancices. Se tu está adorando a Deus, tem a convicção de que está adorando a Jesus, glória a Deus. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui, irmão Ângeles, com relação a isso. Eu, inclusive, quando começou a se surgir por falta de elementos, né? Até eu fui também conduzido para esse tipo de pensamento num determinado momento, até por uma questão de zelo, tipo assim, bom, eu não tenho elementos ainda, então o que nós temos que fazer? O que a Bíblia nos orienta? A Bíblia chama que os bereanos, né, que eles eram mais prudentes. Mas eles têm até um outro termo que a Bíblia usa ali no caso, mais nobres, né? Uma questão de nobreza. Aquilo que Paulo pregava, o que acontecia com o povo de Bereia? Eles pegavam, iam nas escrituras e estudavam, verificavam, examinavam as escrituras para ver se essas coisas que o apóstolo Paulo estava falando estavam em coerência com aquilo que a Bíblia dizia, né? Então, por um determinado tempo, até eu também fui conduzido por este caminho de achar que não se deveria de comemorar o Natal. Eu confesso que eu errei, né? Embora que errei por questão de prudência, porque eu não queria conduzir o povo de Deus também para o pecado, caso fosse verdade. Ainda não era claro para ti também, né? Não era claro. Se não é claro para ti, muito menos para o outro. Imagina, né? Uma responsabilidade de liderança, então tem que realmente conduzir o povo dentro daquilo que é santo, reto, justo, né? Que é a palavra de Deus. Então, vendo que depois, com o passar do tempo, dos anos, essas ideias não se sustentavam, não se tinham elementos, não se tinham documentos, né? Não que tu, né? Mas acharam, viram e não sei o que. Mostra o documento original, não um documento que fabricaram, mas um documento original do tempo. Tem, não tem. Então, é só argumento, né? Mas tinha. Como diz a Bíblia, o que é o ídolo? Não está fazendo mais para o ídolo. Ainda vamos supor na ideia. Tinha.
Tá, mas o ídolo é o quê? Nada. Eu adoro a Jesus, Cristo, o Messias nesse dia. Então a ele eu glorifico. Nesse dia e em todos os outros. Mas eu enfatizo o nascimento de Jesus no dia 25, né, como é um dia que foi, né, ao longo do século se estabeleceu, né, dentro da história da própria igreja, e que marcou a história, que mudou o pensamento do paganismo para o cristianismo. Ou seja, o cristianismo venceu. Então não se apega àquilo que foi derrotado, se apega ao que é vencedor, né? Isso mesmo. Então, assim, pastor, resumindo então essa primeira parte. Então, o Natal, independente se teve origem pagã ou não, hoje se perdeu isso. O propósito hoje mesmo é falar de Cristo. Se não fosse alguns lembrar, nem saberia que existia. Perfeito. Então, nós cristãos devemos utilizar esta comemoração, este período, esta data, com um propósito para a glória de Deus. E com muita alegria. Amém. Para exaltar o nome de Deus, oportuno para pregar, né? Um momento que as pessoas estão sensíveis. Mas a gente sabe que junto com o Natal, né, vem alguns outros elementos que tem muito crente que nunca viu e nem vê problema em comemorar o Natal. Realmente entende que é uma data que diz respeito ao nascimento do Salvador, do Messias, né? Porém tem alguns elementos que vêm junto. E aí entra a figura do Papai Noel, aí entra a figura do Pinheirinho, né, o que representa o Papai Noel, o que significa. Como é que a gente lida com essas coisas, pastor? Porque uma coisa eu também tenho o entendimento. A gente tem que aprender a lidar com a nossa cultura e dali tirar proveito, né, para pregar Cristo, para fazer a diferença. Como nós, cristãos contemporâneos, podemos utilizar esta data com figuras que aparentemente são pagãs, como Papai Noel, o Pinheirinho e demais outros elementos que compõem esse período ali. Como a gente se utilizar desses meios? Ou nem se utilizamos, pastor? Olha, a ênfase está muito naquilo que é a inclinação do nosso coração e do motivo e propósito do nosso ser, né? Por exemplo, se tu por exemplo, é claro que a Bíblia vai chamar a idolatria. Então não está aqui dizendo que para nós voltarmos para a idolatria. Ah, mas eu faço um pinheirinho para enfeite da minha casa. Eu não pergunto, tu ora pelo teu pinheirinho? Tu faz pedidos, súplicas, deprecações e orações ao teu pinheirinho? Não. Você se prostra em adoração ao teu pinheirinho? Não. Então você não está adorando o pinheirinho. É apenas um enfeite, um decorativo. Assim, ou então você tem um bebelô na sua casa, você por acaso se prostra, está adorando, é idolatria. Agora, se você tem apenas por um bebelozinho, um enfeite de cozinha, um enfeite de sala, você não está adorando aquilo ali, né? Agora, o problema é quando há a idolatria, a adoração. E só um ponto dentro disso, pastor, assim, o Pinheirinho ele também é uma ferramenta, principalmente para as crianças, né? Me lembro quando nós era criança, chegava esse período, a gente já ficava ansioso. Porque é bonito, né? Isso, porque é colorido. Bonito, colorido, aquelas bolinhas, luzinha. Querendo ou não, também é um momento oportuno para te reunir a família, reunir os filhos e ali poder aproveitar esse momento e trazer toda aquela instrução que tu já falou, do que representa o Natal. Penso eu, talvez tu distorcer essa ideia, aproveitar este momento. Não sei se tu pensa dessa forma também, pastor. A forma de comemorar o Natal, né, é dar ação de graças, agradecer a Deus, lembrar do nascimento de Jesus, né, falar a respeito de Jesus para a família, para os parentes, para os amigos que estiverem né, junto contigo nesse momento. Ou seja, aproveitar o momento ao máximo para exaltar a Cristo, o Salvador do mundo, mostrar a verdadeira ênfase do Natal, né, que é o comemorar esse grande evento do nascimento de Jesus, até porque nem os magos comemoraram o dia do aniversário de Jesus, mas comemoraram o nascimento de Jesus, que não foi no dia que Jesus nasceu, nós vamos falar sobre isso também, né? Então é um momento grandioso e oportuno, e até vinha um negócio aqui na minha mente, me acabou fugindo, mas o que acontece? Você pode repetir de novo ali a questão? A respeito do Pinheirinho ali, a oportunidade que se tem, né, no caso, né, de reunir a família, o propósito, né, dá para tirar algo de bom disso, né, e utilizar, né, para edificação da casa, da família, né? Sim, é como eu falei antes, né, tu não vai adorar a árvore, né, nem ter aquilo ali como um negócio que, né, de reverência, né, pelo contrário, tenha como um enfeite.
Ou seja, só uma questão, pastor. A árvore também tem algumas teorias, né? Tem. Mas também é outras coisas infundada, não tem certeza. Então, querendo ou não, hoje, até uma criança, se tu perguntar, mostrar uma árvore de Natal, ela não vai lembrar desses deuses pagãos, dessas festas idólatras. O que ela vai remeter? Ela vai remeter a Cristo. Ao Natal, a Cristo, né? Exato. Ao nascimento é Natal. Então, querendo ou não, esse ícone, né, a árvore, uma figura que representa algo, se transformou o símbolo do Natal, no caso, né? Sim. O problema é que hoje, agora, né, como eu disse antes para ti, irmão, assim como nós também nos deixamos levar por esta vertente, né, que acabou surgindo, né, depois dos 2000 ali, a gente, por uma questão de zelo, eu quero deixar isso bem claro para a igreja, né, aqueles que nos ouvem, a gente também começou a ensinar sobre isso. Não, que é uma festa pagã, isso, que aquilo, aquele outro. Até porque, como eu disse, uma questão de zelo e de temor a Deus. Até que se tu tinha alguns elementos, ou pudesse encontrar elementos para fundamentar e basear. Mas, com o passar do tempo, dos anos, a gente viu que não tinha elementos fundados. Não tinha argumentos baseados, sabe? Com bases sólidas, com documentos. Só tinha falácias de internet, né? Que não tem provas. Ah, mas tinha mito, como eu disse, mas hoje a ênfase é outra. E não coisas que necessariamente poderiam perverter a fé, no caso. Não, pelo contrário, a fé prevaleceu contra essas questões, né, sobre o paganismo. A fé prevaleceu contra a ideia pagã da coisa, né? Então eu peço até perdão por aqueles que eu ensinei, eu hoje retorno nessa questão de que, de fato, nós podemos sim e devemos comemorar o Natal. Eu confesso que errei nesse período, mas também, como eu disse, né, por uma questão de zelo, porque eu não quero guiar o povo para aquilo que não é certo, né? Então, por esse período de tempo que a gente ficou meio assim, imprudência, né? Ficamos estudando, pesquisando, achando elementos e passando, sempre quando se tem próximo dessa data de Natal, né, você vai mais a fundo, inclusive, e você vê que de fato não se sustenta, não tem por que ficar insistindo numa coisa que é coisas de homem, não é uma coisa de Deus, né? Então, com relação aos elementos, o pinheirinho, eu não vejo problema em você fazer um pinheirinho, né? Hoje eu não vejo, antes eu via também, né? Como eu disse, fui levado para esse caminho também. Mas eu vejo que hoje não tem elementos fundamentados, argumentos sólidos, né? Documentos que dizem que era um pinheirinho que se pendurava a cabeça de criança. Me mostra um documento, então. Me mostra uma veracidade que a gente vai começar a conversar. E é isso que está na mente do senso comum do povo? Será? É claro que não. Como eu disse, se não tivesse o advento da internet, se não tivesse espalhado isso de novo, ninguém nem saberia. Então, mas tu tá adorando a Jesus, tá adorando Deus pagão. Não, é Jesus, cara. A pessoa que nem sabe, que nem tem essa informação, por exemplo, ela nem sabe que essas coisas existem. Como é que ela vai adorar uma coisa que nem sabe que existe? É bobagem isso daí. E o interessante é que nós, cristãos, dá para utilizar isso para transformar em algo benéfico, no caso. Vamos dizer que realmente fosse uma figura pagã. Não dá pra gente pegar esse elemento e utilizar da forma correta? Usando um exemplo, que sempre quando se fala de Natal e esse tema polêmico, se lembra também do Halloween. Infelizmente o Halloween hoje é uma festa que está ficando muito popularizada, né? Principalmente no Brasil, já é de origem americana, se não me engano, né? É bem popular lá nos Estados Unidos, mas no Brasil está ficando bem popular também. É comum nas escolas, as cidades fazendo festa, né? Eu fico pensando, isso está sendo fomentado. Como é que a gente poderia usar esse momento também para trazer o outro lado, né? Mas já está sendo feito. Pois é, então o Natal já está mais além. Não seria interessante a gente estabelecer isso e com Halloween, que isso, eu particularmente, né? Eu sou contra essa questão do Halloween, até porque tem figuras claras ali. Não, com certeza. Né? Diferente do Natal, que a ideia, o símbolo já mudou totalmente, né? Mas, então, utilizar o Natal, o símbolo, o pinheirinho, essas questões, né? Já para estabelecer uma forma coerente, né? E outra, os caras julgam questão, eu sou evangélico, né? Convertido a Cristo, nascido de novo, tá? Mas teve um período da igreja, na época da história da igreja, como eu disse, que o catolicismo era de fato a igreja verdadeira. O que aconteceu foi ao longo da história e dos séculos, a corrupção que passou a adentrar na igreja. Eu digo corrupção, fala a questão de corrupções doutrinárias, no caso, né? Perfeito. Então, não de homens, que isso é normal. Não, isso é normal em todo lugar. Até no meio evangélico, se tu analisar, vai ter pessoas corruptas também. Sim, correto. Né? Mas o que eu quero dizer é assim, com relação à permissão de entrar doutrinas estranhas que confrontam, inclusive, a Bíblia, né? Ou até deixar a Bíblia. Né? Deixar de lado para permanecer com a tradição. Então, ao longo do tempo, acabou se fazendo assim. Mas a igreja católica, apostólica, cristã,
no tempo certo, ela no período inicial da igreja, ela era de fato a igreja correta, no caso, a única igreja, mas que acabou se pervertendo a necessidade de ouvir reformas né, ao longo da história. E não foi só de Martim Lutero, mas alguns tentaram fazer reformas muitas vezes antes, né? Também. Então, e é o que se faz, inclusive, com relação à reforma, o dia do 31. Não se comemora hoje, não foi se intitulado no nosso tempo, na era moderna, agora contemporâneo a nós, o dia da reforma, no dia 31 de outubro, se não me engano, não foi? Foi. 31 de outubro. Qual é o propósito disso? Não é fazer a mesma coisa que no passado? E o que mal tem disso, em vez de lembrar do Halloween, lembrar do dia 31 de outubro, que é o dia da reforma protestante? Que mal tem isso? Daqui a um tempo ninguém mais vai lembrar do Halloween. A não ser que se fique relembrando na internet de novo, como foi o caso, entendeu? Então é bom. Lá no futuro vão comemorar a reforma protestante. Era uma figura. Esse evento tem origem pagã. Não tem nada a ver uma coisa. Foi uma substituição do paganismo. Ou seja, se tirou o paganismo para introduzir algo que é verdadeiro. Perfeito, pastor. Continuando nessa questão das figuras, pastor. Além do Pinheirinho, tem outra figura que causa certos... Presépio. Não em si o presépio, porque até ele representa alguns elementos bíblicos. Embora tenha alguns erros, né? Tem alguns erros, mas não um erro que possa perverter a fé, ou um erro doutrinário, vamos assim dizer, né? Querendo ou não, faz menção ao nascimento. Eu acho legal o presépio, embora eu concorde os erros que tem ali, né? Mas, querendo ou não, o presépio é uma figura clara do nascimento de Jesus, né? Sim. Mas a outra figura que causa certo desconforto nos cristãos é a figura do Papai Noel. E aí eu vou entrar num ponto interessante, pastor. Quem sabe tem pessoas aqui nos ouvindo que tem crianças também, que frequentam creches, e a gente sabe que a figura do Papai Noel é uma figura que chama a atenção das crianças. Eu, por exemplo, Halloween, né, lá em casa a gente não manda ninguém para colégio, ninguém participa, e a gente procura orientar as crianças, não só determinar, mas também levar a entender o que aquilo significa. Só que o Natal já fica um pouco mais complicado, a questão do Papai Noel. Querendo ou não, as professoras vão querer tirar foto, lá vão se vestir de Papai Noel, coisa e tal. Como é que a gente lida com os nossos filhos a respeito do Papai Noel, pastor? Ou tentar trazer algo de bom nesta figura, assim como nos outros elementos, assim como o próprio dia de Natal, 25 de dezembro, né? Ou a gente se abstém totalmente, orienta as nossas crianças, os nossos filhos, Papai Noel não, tu pode comemorar isso, mas Papai Noel não. Olha, tudo é uma questão de ensino, né? E a instrução da criança, porque o que acontece? É óbvio, né? Papai Noel também é uma lenda, né? De um bispo católico também, né? Que distribui presentes, se não me engano é São Nicolau, né? Nicolau. Então, que tem a origem, né, da história do Papai Noel em cima dessa figura desse bispo, no caso, né? Mas a questão é que a gente sabe que a verdadeira ênfase do Natal que nós devemos dar é a Cristo. Agora, muitos vão deturpar o Natal, mas não é porque os outros deturpam o Natal que a tua fé vai deixar, né, ou tu vai permitir que a tua fé seja deturpada. Por exemplo, se eu sei que o dia 25 de dezembro é uma data que foi separada, escolhida, a fim de que nós demos ênfase ao nascimento de Jesus, ao evento do nascimento de Jesus, né, onde tiramos esse dia para celebrarmos de forma mais focada, mais, como é que eu vou dizer assim, mais especial, né? Como eu disse antes, para os israelitas, todo mundo, dias eram dias de adorar a Deus, mas tinham datas específicas que Deus determinou para que eles adorassem Deus com mais foco, com mais ênfase, né, de modo especial. Então não tem nada a ver, celebra o Natal todos os dias, mas pode dar ênfase também no dia 25, não tem problema nenhum. Então, com relação à questão do Papai Noel, a gente sabe que isso é uma figura lendária também, que teve uma origem em cima de um bispo católico, né, o bispo Nicolau, né, mas que não é o foco do Natal. Ou seja, o que cabe a nós, aos pais? O que eu fiz com os meus filhos? Eu ensinei aos meus filhos, no caso, e eles sabem até hoje, já estão adultos, né, praticamente. A verdadeira ênfase do Natal é Jesus Cristo, é o nascimento de Jesus, a figura central do cristianismo é o nascimento de Jesus, né? Assim como depois na Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus também. O que acontece? Alguns deturpam esta data. O comércio se utiliza desta data para fazer vendas, né? Deturpa essa data, usam muito a figura do Papai Noel, nem sequer a menção do nascimento de Jesus, e o comércio está inclusive perdendo por causa disso, embora tenha alguma ênfase, mas hoje já estão sendo boicotados por aqueles que realmente conhecem o verdadeiro sentido do Natal. Então, né, um aviso ao pessoal do comércio aí, dá ênfase real que é o nascimento de Jesus. Não se envergonhe do nascimento de Cristo, o teu Salvador, né? Ainda que você não acredite, mas dê a ênfase do que é verdadeiro, do que é real, né? Pelo menos
né, no coração do cristão e de todo aquele que conhece a palavra de Deus. Então, o que acontece? Deturpam por questões comerciais, usam muito a figura do Papai Noel, o que tira o foco. Então, o nosso papel é combater esse desfoque que está acontecendo hoje em dia e tentar centralizar e trazer o foco para aquilo que é real, né? O nascimento do Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Então, Papai Noel não se deve ensinar sobre essa questão, né, para as crianças, né? O que passou a ser um mito no caso, embora exista talvez ali com documentos essa questão histórica que também não tem uma comprovação, mas é uma tradição católica a respeito do bispo Nicolau, no caso, né? Mas o que foi aumentado muito essa história, né, foi se propagado a respeito disso, né, dando uma ênfase maior, né, sobre essa questão, né, colocaram elementos mitológicos como o caso, né, o trenó, a rena, fizeram mais simples, mais outras coisas mais, então se tornou um mito de fato. Mas isso foi bem no futuro. Ainda que tenha sido verdadeira, por exemplo, tem documentos que comprovem a veracidade da história do São Nicolau, né, do Nicolau lá, o bispo, tem a evidência dele lá, mas ele não andava com rena voadora, né? Então, colocou-se elementos mitológicos em cima disso para ganhar e dar um foco maior nisso aí. Então, e aí passou a ser mito, passou a ser mentira. Então, estão mentindo, né? E estão dando mais ênfase à mentira do que à verdade. Então, o que é o papel do crente, então, do cristão autêntico? É trazer o foco para o centro, que é Jesus. É focalizar, ensinar e instruir os nossos filhos para o que realmente importa. Não é o comércio, né? Mas sim, nem o Papai Noel, que são mitos hoje em dia, são mitos, são mentira, mas trazer para o foco que é Jesus. Sim. E uma pergunta, pastor. Então, o Papai Noel, diferente dos outros símbolos, não dá para se tirar algo de interessante, ou pelo menos utilizar a oportunidade, principalmente para as crianças, porque querendo ou não é uma figura que chama a atenção das crianças. É que desfoca bastante, né? Mas eu acho que o comércio utiliza a figura do Papai Noel porque chama a atenção. E chama a atenção das crianças, as crianças levam os pais, dependendo do tipo de comércio, né? Mas isso é por causa da propaganda que se dá em cima disso. Isso. E se fosse fazer a propaganda em cima do nascimento de Jesus, será que não ia dar muito mais? É que é bem diversificado, né? O Natal, ele é exaltado a figura do pinheiro, a figura do Papai Noel, a figura de Cristo, o presépio, né? Aí entra a forma errada de se comemorar. Por isso que eu digo, os elementos em si não são nada. Sim. O ídolo não é nada. A Bíblia diz ali no texto que nós lemos, o ídolo não é nada. Mas o problema está naquilo que eu falei antes também, na questão da motivação e do propósito do nosso coração. Então, quando tu começa a dar ênfase aos elementos errados, aí tu tá indo para um lado pervertido da questão, né? Que é a perversão da doutrina de Cristo. Está cedendo à lei. Exatamente. Aí então tu tá pervertendo a fé, pervertendo a doutrina, então tu tá caindo então na idolatria, né? Inclusive na adoração a esses elementos, ao pinheiro, ao Papai Noel, então é idolatria, aí tu está pecando, realmente pecando por causa da idolatria, né? Mas se tu der a ênfase correta, tu não está errando. São essas coisas que a pessoa precisa estar atenta, né? Pastor, certa vez eu vi uma explicação do pastor Iago Martins, que é bem provável todo mundo conheça, né? É uma figura bem conhecida na internet, o pastor, teólogo. Ele disse que... Do canal 2 Dedos de Teologia, né? Isso. Ele disse que uma das formas que ele utiliza com a figura do Papai Noel, porque querendo ou não, criança vai no shopping, tem lá o Papai Noel, estão tirando foto, criança que aí é na escolinha, em tudo que é lugar que vai. O que ele fez com a filha dele? Na linguagem dela, explicando para ela, o Papai Noel é um homem que viveu, que era servo de Jesus Cristo, e ele aprendeu os ensinamentos de Jesus Cristo a praticar a caridade. Por isso ele dava presente para as pessoas. E ele deixou esse ensinamento para nós, para seguir o exemplo dele, como ele seguiu de Cristo, que é aproveitar este momento em caridade, presentear as outras pessoas, fazer o bem para os outros. Então, quando tu vê a figura do Papai Noel, que a criança vai querer tirar foto, aquela coisa ali, né? Saiba que é um homem que está ali, que está vestido, representando um homem que viveu, que foi servo de Cristo, que ele até usa o termo, esse homem foi um pastor, assim como o papai é pastor, ele também foi um pastor que cuidava de pessoas, que ajudava pessoas, e ele deixou esse exemplo para nós fazer. Então, quando tu vê um Papai Noel que dá presente, é um exemplo que ele está nos dando a seguir o exemplo de Cristo, né? Então, é tu não anular totalmente, porque a gente sabe, os pais que... ele usou a história verdadeira do Nicolau. Isso.
São Nicolau. Porque, assim, ó, eu como pai, eu penso também, às vezes, na aflição e no anseio que um pai e uma mãe fica, entendeu? Tu não quer conduzir o teu filho ao erro, mas também tu cortar totalmente é complicado, porque tu já corta várias festas na escola, várias festas no meio das crianças, dos amiguinhos, né? Então, eu penso o Natal oportuno, quem sabe a gente tirar este momento e utilizar como uma oportunidade para trazer um bom ensinamento, bons princípios, né? E assim tu não cortar a criança em todos os sentidos, Sim. no caso, né? Não sei o que tu acha disso, né? Que se dá para ir por esse lado, né? Errado não tá, tu vai, na verdade, restaurar a história do homem, né? Uhum. E trazer um ensinamento coerente. Coerente, correto, né? Só, por exemplo, essa história, por exemplo, do Papai Noel, como se hoje não... Porque não se conta isso normalmente, né? Uhum. Normalmente se conta a história de um velhinho, né? Que vem do Polo Sul, do Polo Norte, no caso, né? Do Polo Norte, e que distribui presentes. Ele vem num trenó, numa rena, que vem voando. Então é uma história mitológica que é contada. Aquela história, o Papai Noel vai vir, ele vai deixar um presente pra ti, e toda aquela questão, aí a criança pensa, é um ser sobrenatural que ninguém conhece. Que voa, né? Não, isso eu concordo, que isso precisa haver uma orientação. Tipo assim, ó, tu não precisa tirar tudo, mas também o que tu deixar dá para trazer um ensinamento, né? Trazer uma lição para a criança. E dizer que não é real aquilo é figura, no caso. E o que está ali detrás, tirando foto, as crianças tirando foto, é um homem comum, que está só representando algo, Sim. né? No caso. Isso aqui com muita sabedoria, né? Porque para que a pessoa não seja conduzida também ao que muitos já foram no caso, que é a idolatria desses personagens, no caso, né? Mesmo São Nicolau não deve ser adorado, idolatrado. Sim, perfeito. O exemplo dele pode ser seguido. Exatamente. Eu achei interessante essa explicação, pastor, embora que eu, particularmente, essa questão do Papai Noel, eu ainda tenho uma certa inquietação, né? Isso é uma coisa que eu evito com as minhas filhas, mas também é uma dificuldade que a gente como pai enfrenta, né? Sim. Então a gente tenta achar esses meios também, né? Para tentar ensinar corretamente e ao mesmo tempo não perder a essência do evangelho, do cristianismo, o que representa o Natal. É usar de sabedoria. Eu sei também do risco que acontece, pastor. Tu vai cedendo aos pouquinhos, quando vê, tu perde tudo. Exato. Né? Os pais têm que ter essa sabedoria. Creio eu que a gente orar a Deus, buscar sabedoria, e cada criança tu vai ter que lidar de uma forma. Porque as idades são diferentes, a explicação é diferente, né? E um outro problema que muitos também acabam fazendo, um erro muito grave, no caso, nesta época, é mentir para as crianças. Né? Então, então, a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é Satanás, é o diabo. Perfeito. Então, o que acontece? Quem mente satisfaz os desejos do seu pai, que é o mentiroso, que é o pai da mentira, que é Satanás. A Bíblia diz, é só lá ler João capítulo 8, versículo 44, você vai ver o que a Bíblia está dizendo lá. Então, quem segue a mentira está seguindo o pai da mentira. Então, muitos pais acabam usando desta data aí, inclusive o próprio Páscoa, por exemplo, que é uma data legítima também, e mentem a respeito do coelhinho, no caso. Então, mentindo para os seus próprios filhos é o tanto que você ama o seu filho, que chega ao ponto de mentir para eles. E cria uma cultura de mentira, né? Uma cultura de mentira, falsidade. Então, evite de mentir para os teus filhos. Seja real, busque a verdade, creia na verdade e siga a verdade e viva a verdade. Porque quem é mentiroso, né, segue o diabo, que é o pai da mentira, conforme diz lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Então não faça isso com os teus filhos, porque o que acaba acontecendo, como eu disse, qual é a intenção e o propósito? Ficar enganando a criança, mentindo para a criança, iludindo a criança. Você iludiu teus próprios filhos. Isso é algo... Parece ser algo inocente, algo bobo, mas é algo terrível, que é o propósito de Satanás. Por isso que ele cria essas personagens, aumenta as histórias, cria essas lendas, essas mitologias muitas vezes, para quê? As fantasias, né? Os desenhos fantasiosos. Para manter as pessoas presas na mentira. E criar um hábito dentro disso. Né? Exatamente. Porque não é fácil a gente, crente, lidar com a cultura, né? Lidar com elementos que as pessoas têm, ou até mesmo os nossos filhos que lidam com outras crianças, né? Não é só a questão
do Natal, é a questão da Páscoa, é a questão dos desenhos animados, tudo isso a gente tem que buscar uma sabedoria no Senhor para instruir, não tratar com essa mentira e também não instigar a criança a se encantar por um mundo de fantasia, um mundo mentiroso, ilusório, de magias e toda aquela questão, né? Exatamente, porque esses elementos que tu falou, né, essas ilusões, essa magia, essas coisas, isso aí a gente sabe que tem um fundamento pagão. Porque dependendo se a gente não saber lidar com o Papai Noel, entra nesse pacote vai também, entrar né? Da fantasia. Vai enveredar para esse mesmo lado. Então, por isso que a importância central do Natal, né, e o modo correto, e por isso que talvez haja também muito esta polêmica, né, é por causa dessas fantasias, comércio, magia, esses papos aí que a Bíblia não trata, no caso, né, não ensina. Então, qual é o verdadeiro modo correto de se comemorar o Natal? É dando ênfase a Cristo, levando a nossa adoração a Ele, né, tendo o temor de Deus, né, o zelo no nosso coração para fazer aquilo que é bíblico, né? Não tem problema nenhum em adorar a Cristo no Natal e exaltar o seu nome e enfatizar o nascimento de Jesus. Não tem problema nenhum. E até cultuar o Senhor, né? Fazer um culto especial na tua casa, doméstico, se não estiver na tua igreja. Se estiver na tua igreja, melhor ainda, vá na tua igreja, leve aquelas pessoas que te visitaram, né? Recebeu visita, né? Pede para elas, convida elas para ir junto na igreja para adorar o Senhor, para buscar Deus, e uma grande oportunidade de evangelização que você estará fazendo com seus parentes, seus amigos que talvez ainda não sejam cristãos, né? Então leve ali para que eles possam também serem edificados em Cristo. Aproveite esta oportunidade, mas de modo bíblico, né? Amém. A gente não está aqui fazendo concessão para aquilo que é errado também, né? Perfeito, pastor. Então é buscar sabedoria para lidar com isso, tratar com a verdade, né? E utilizar com propósito esses elementos, este momento, né? No caso, né? Para trazer o verdadeiro ensinamento, né? Então, já partindo para o final, pastor, que eu acho que os pontos principais são isso, né? Que diz respeito ao Natal. Eu queria que tu falasse rapidamente a respeito do presépio que tu falou ali no início. Eu acho que talvez ficou algum questionamento em quem está ouvindo, né? A respeito do presépio, né? Eu particularmente não vejo problema, né? Mas não sei se tu vê algum problema. Ou se há alguns erros em alguns elementos ali, né? E falasse um pouquinho dessa questão do presépio, porque isso também é comum a gente ver. E tem lugares que é muito bonito, né? Às vezes os presépios que o pessoal faz, né? É bonito. Como eu disse, a questão da idolatria, né? Tu não te prostrar a esses elementos, no caso, né? Um santo isso, um santo Antônio, isso aqui que as pessoas acabam colocando ali também no meio para uma questão de veneração e de adoração, né? Então, porque daí acaba ferindo aqueles princípios bíblicos que, no caso, falam a respeito da idolatria. Né? Não só no Antigo Testamento, mas como no Novo Testamento, a Bíblia rechaça a idolatria. Né? E entra essa questão de adorar ídolos, né? Então tem que tomar cuidado. Se é apenas uma representatividade, como no caso uma foto, mas que tu não faça oração, adoração, né? E tu não te prostra diante daquilo ali, não tem problema nenhum. Embora que, como eu disse... assim como eles fizeram na história do São Nicolau, né, acabaram aumentando muito, também eles aumentaram algumas coisas dentro da tradição. Porque a Bíblia não diz, como no caso, alguns termos que se usam na questão do presépio. Os magos, por exemplo. 3 reis magos. Primeiro porque eles não eram reis. Se você lá ler o texto que está escrito, porque o único lugar que está escrito, né, que tem essa passagem bíblica... É uma suposição deles serem reis, no caso. Mas não é uma verdade, porque se tu analisar biblicamente, a Bíblia fala que alguns magos, não eram nem 3, ou seja, sabemos que era mais de 2, e que pode ser muitos, não 3. Mas as pessoas, né, talvez acabam entendendo né, que eram 3 pelos presentes que foi dado, ouro, incenso e mirra, né? Cada um deu um. Cada um deu um, mas na verdade foram 3 tipos de presentes que Jesus recebeu: ouro, incenso e mirra. 3 tipos de elemento, de presentes no caso, 3 elementos, né, 3 tipos de presentes, mas não significa que eram 3 que cada um deu uma coisa, né? Jesus recebeu isto. Então, por exemplo, quem era rei na história ali era o Herodes, esse era rei, tanto é que eles se apresentaram perante o rei. Então, veja bem, lá no versículo 11 do capítulo 2 do livro de Mateus, assim, e entrando na casa acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram. E abrindo os seus tesouros, né, lhes ofertaram dádivas.
ou presentes conforme a tradução, né? Ouro, incenso e mirra, ou seja, 3 tipos. Pegaram seus presentes, seus tesouros, né? Abriram e deram para a família de Jesus ali, né? Então, e a Bíblia diz que eram magos, né, que foram até Jesus. E outra questão que eles foram, quando eles chegaram a Jesus, Jesus já não estava mais na manjedoura. Então eles botam o presépio lá, os magos, e Jesus era na manjedoura, né? Quando ele diz assim, ó, lá no versículo 11, ó, quando eles chegaram, né? Entrando na casa, acharam o menino com Maria. Ele já não estava mais na manjedoura, embora que a manjedoura era um lugar, um ambiente que era, né, praticamente dentro do mesmo ambiente, né? Naquelas estalagens, né? Mas essa é a questão. Por isso que os magos não comemoraram Jesus no dia do nascimento, não foi o aniversário deles, eles comemoraram o nascimento, o evento. E tanto é que diz de uma profecia antiga que estava se cumprindo, né? E provavelmente olha só, quando os anjos vêm e dizem para os magos irem para outro caminho, porque Herodes buscava a morte do menino, quando Herodes ficou sabendo que eles foram embora para outro lugar, ele ficou furioso e mandou matar os meninos daquela região de 2 anos para baixo. Ou seja, então não foi no mesmo dia. Provavelmente já tinha passado 1 ano e meio, 2, até que Herodes manda matar as crianças, entendeu? Eles não chegaram lá no nascimento. Não foi no mesmo dia, não. Com um presépio pronto ali, as ovelhinhas no lugar, né? Todas essas coisas, esses elementos. Tanto é que quando eles entrando na casa, acharam o menino com Maria, né? Então, a sua mãe prostraram e adoraram o menino, né? E aí ali deram os seus presentes, né? Então não eram 3, a Bíblia não diz que eram 3 magos, mas a Bíblia diz que eram os magos vindo do Oriente, né? Essa que é a questão. E não foi no mesmo dia que eles encontraram Jesus. Jesus já tinha nascido, já estava na casa, né? E eles adoraram. Mas isso é mais por um conhecimento bíblico, né, pastor? Sim. Porque isso não fere em nada. Não fere em nada, né? Beleza. Eu acho que é isso, né, pastor? Dos pontos mais interessantes, né? Que talvez cause um pouco de dúvida no meio da comunidade de fé, né? Dos cristãos, né? E não sei se tem mais alguma coisa a comentar, algo interessante dentro disso. A princípio não, né? Como eu disse a questão antes, aquela questão de idolatria, né? Ou por exemplo, a questão pagã. Muitas coisas a gente usa de que são feitos por pagãos, né? Que não são cristãos, que nem creem em Deus, muitas vezes até ateus. E a gente usa e não tem o mesmo critério que a gente acaba tendo em determinadas questões. É uma tremenda hipocrisia da parte de alguns, né? Então, isso eu uso, ainda que tenha sido criado por um pagão, né? Talvez um pagão, mas eu uso, não me desfaço disso, mas é útil para mim. Mas aquilo ali tem uma origem pagã, não posso usar agora. É uma incoerência sem tamanho, né? Então, deixa de criancice e amadureça na fé, essa é a mensagem. Utilizar com um propósito, né? Com um propósito correto, né? Não tem problema nenhum, não vai pecar com relação a isso. Amém. Então é isso. Agradeço você que nos acompanhou aqui até o final. Como eu disse no início, não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar, né? E antes mesmo de finalizar, eu quero pedir para o pastor deixar uma mensagem, né, de Natal para os nossos ouvintes, né? E logo depois seguido de uma oração, né? Que Deus venha abençoar a quem está nos ouvindo, está aprendendo conosco, e sem se esquecer, né? Tudo é Deus que dá a sabedoria por meio da direção do Espírito Santo e trabalhando na nossa consciência, né? É orar a Deus e buscar essa direção. Muito obrigado e deixo a palavra contigo, pastor. Então é isso que a gente falou, aproveitar esse momento, né, oportuno, muito oportuno, né, para fazer a diferença onde você está, você que é servo de Deus, que segue a Jesus Cristo, né, é um discípulo autêntico de Jesus, nasceu de novo, né, aproveite a oportunidade, eu ia dizer seja oportunista, né, não deixa de ser também, né, mas aproveite a oportunidade. Soa meio pejorativo, né? Meio pejorativo, mas aproveite ao máximo essa oportunidade, né, fale deste amor maravilhoso de Deus que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, amém, mas tenha vida eterna, como diz lá em João 3,16, né? Então aproveite esse momento para adorar Jesus, para trazer o foco para a centralidade, né, deste grande e maravilhoso evento que foi o nascimento do Messias, né, o Filho de Deus enviado ao mundo, né? Este é o foco e este é o verdadeiro Natal. Não se deixe deturpar, ainda que outros queiram deturpar essa data, mas mantenha o foco e traga sempre o foco para aquilo que é real e verdadeiro, né? E aproveite, abençoe sua família, se possível, leve as pessoas que te visitarem este dia para adorar a Deus,
né? Ou na tua casa, se tiver um culto na tua igreja, aproveite este momento, convida-os para irem junto contigo, assistirem o culto, participarem, porque uma coisa é assistir, outra coisa é participar. Então convida-os para participarem do culto e também ali serem edificados nesta verdadeira fé que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta é a mensagem que eu deixo para você. Não se deixe levar pela idolatria, não se deixe levar pelo engano, mas seja autêntico, né? Guarde para o Senhor este dia, porque Amém. A terra e toda a plenitude é dele. Amém?